Olá pessoal, ontem eu fiz uma explanação bastante assim genérica sobre um livro de Clarice Lispector, que é o livro Laços de Família. E hoje eu vou comentar aqui com vocês um conto desse livro que tem como título Amor. Clarice nasceu em 1920, faleceu em 1977. Foi uma escritora e jornalista brasileira, apesar de ter nascido na Ucrânia, mas veio para o Brasil com apenas 2 anos de idade, então ela é brasileiríssima. É de origem judia, foi reconhecida como uma das mais importantes escritoras do século XX, faz parte aí do terceiro tempo modernista e traz para gente uma literatura completamente inovadora, uma linguagem altamente poética e põe em xeque os modelos narrativos tradicionais. Os enfoques dos infantes epifânicos, positivos, temas metafísicos. É só lembrando, fazendo um parênteses aqui, que epifania é uma revelação instantânea, provocada assim por algo exterior. Além disso, ela traz também nos seus textos o intimismo, as reflexões sobre as possibilidades do modo de ser no mundo, as questões existenciais e também as questões sociais implicadas pela subjetividade. Essa nossa capacidade de se posicionar no mundo, se enxergar, a capacidade crítica e o desmembramentos sociais desse nosso modo de se comportar, decorrente da nossa condição humana, né? No conto Amor, como todos os textos narrativos de Clarice, por trás de cada palavra, de cada frase, possui significados. E para interpretá-los, é preciso pensar e ter uma certa visão de mundo, né? Eu vou explicarei isso aí no decorrer dessa análise, dessa minha fala, né? Então, no conto Amor, a protagonista do conto é uma mulher e ela se chama Ciana. Ela tem uma vida regular, casada, marido, filhos, tudo perfeito. A família comprou um apartamento no 9º andar e ainda estão pagando esse apartamento, né? E tem um trecho ali do conto em que o narrador diz mais ou menos assim, né? Com as suas próprias mãos, como um lavrador, ela plantava sementes que tinha na mão. E cresciam árvores. Isso quer dizer que ela se dedicava à casa, ao lar, ao marido, aos filhos. Os filhos eram normais e tudo ia crescendo, ou seja, tudo ia desenvolvendo na mais perfeita harmonia. Ela, num outro trechinho, fala mais ou menos assim: Ana dava tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida, para tudo isso, para a vida familiar, né? A vida que ela constituiu ali com a família. Também o narrador disse eu já falei que o apartamento era ali no 9º andar e disse que o calor era forte no apartamento, 9º andar, né?
E aí eu fiquei pensando, né? Para quem já leu a Divina Comédia de Dante, sabe que são 9 círculos do inferno. O nono, o nono círculo é o último, né? E lá é o nono círculo é o Lago das Lamentações, que fica no centro da terra e é formado pelas lágrimas dos condenados e pelos rios do inferno que nele desagam seu sangue, né? Seu sangue. Eu acho que chama-se Cocite, se eu não me engano, né? E lá estão imersos os traidores, representados por Lúcifer, o traidor de Deus, que lá reside, né? Então vejam a contradição, né? Então não foi por acaso que Clarice escolhe aí o 9º andar como residência de Ana e sua família. Pois bem, eu faço aqui uma observação que quando esse livro foi publicado, o papel da mulher era de submissão. A mulher era vista como um ser que deveria, né, casar-se, ser fiel ao marido, procurar ter filhos bonitos, saudáveis, lavar, cozinhar, passar, cuidar bem do marido e dos filhos. Nada além disso. Esse era o papel da mulher. E Clarice é fantástica, iluminada, visionária. E mesmo naquele tempo, já que esse livro foi publicado na década de 60, ela traz no conto, nas entrelinhas, o papel da mulher na época, né? E suas contradições, né? No conto diz também uma coisa bastante interessante aqui, que eu até vou ler para vocês. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, vieram a cair num destino de mulher, com a surpresa e nele caber como se tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Olha que interessante, né? Ela reflete sobre o tempo aí que era ela solteira, que ela reconhece uma certa felicidade, mas para ela era uma felicidade estranha, né? Então, toda essa perfeição aparente de sua existência, existe dentro dela algumas contradições. Por exemplo, né, no texto que eu falei, que ela havia descobrido aos poucos que sem felicidade se vivia. Ela também diz isso. Sem felicidade se vivia, né? Então, antes do lar, quando era solteira, era feliz. Mas, segundo o narrador, era uma felicidade insuportável. E ela seguia a vida, cuidando de casa, enfim. E o momento mais perigoso dela, no texto, diz o narrador, é quando ela não tinha nada para fazer, né? Quando ela já havia limpado os móveis, realizado todo o trabalho doméstico, o marido no trabalho, os filhos na escola. Por que esse era o momento mais perigoso, né?
porque era o momento em que ela poderia refletir sobre a vida e, sobretudo, sobre a sua condição existencial. Pensar em ser mulher. Ser mulher, além de uma mera executora de atividades domésticas. Ser plena, alçar voos. Então, esse momento de ociosidade era um momento muito perigoso, segundo Clarice, né? Nós sabemos que a completude humana vai muito além. Todos nós sabemos que viver uma vida vegetativa não traz felicidade. Precisamos naturalmente viver outras dimensões da vida. Por exemplo, a vida intelectual, a vida contemplativa, a arte. Então, esse momento em que Ana não está fazendo nada é um momento extremamente perigoso. O papel dela como dona de casa, mãe, esposa, está completa, né? E o narrador identifica isso no texto. Mas não é só isso que Ana almeja. Pois bem, acontece que Ana sai de casa aí durante a história para fazer compras. E ela pega o bonde para ir. E numa dessas paradas do bonde, numa determinada estação, ela vê um homem parado, mascando chiclete. Era um cego. O homem cego mascava chicletes. E daí? Que tem de anormal nisso, né? Um homem cego parado na estação mascando chiclete. Mas nesse momento em que Ana fica olhando para aquele homem, ela tem um momento de epifania. Ela percebe que o cara está na escuridão, é cego, parado e mascando chiclete, né? Mecanicamente. E nesse momento ela faz um link com a vida dela. Inclusive ela diz amar aquele cego. Amar não no sentido carnal ou de um amor erótico, mas um amor poético. Ela percebe que o cara está na escuridão ali e ela pensa, pô, será que a minha vida também não é mecânica, escura, como a do cego? E ela fica olhando, né? Continua olhando o cego e refletindo, né? Nisso o bonde sai, dá um tranco e ela já estava com uma sacola de ovos, né? Que ela estava carregando ali numa bolsa. Essa bolsa que ela mesma fez, que cai no chão e os ovos se quebram. Veja aí mais duas figuras de linguagem. Duas figuras. O tranco do bonde e os ovos quebrados. O tranco, gente, representa a quebra da personalidade dela ali naquele momento. Os ovos representam a nossa fragilidade, ou a fragilidade da Ana. A fragilidade da condição humana. Os ovos são frágeis, eles quebram em qualquer tranco. A nossa vida também. Então ela teve uma quebra ali. E o cego provocou tudo isso nela. Ela ficou tão atordoada, que o bonde segue e ela esquece de descer do bonde no ponto correto, onde ela deveria descer. Quando ela se dá conta, já havia passado algumas estações. Então ela desce em frente ao Jardim Botânico, né? Eu não sei se eu disse, mas essa cena narrativa se dá no Rio de Janeiro, é uma história narrada no Rio. E a Ana entra no Jardim Botânico e começa a se perceber. Há aí uma sinestesia, uma mistura de sentimentos. E tudo é mais prazeroso para ela. Então ela fica tão encantada com o Jardim Botânico que passa a sentir tudo. O tronco, as árvores, os insetos, ou seja, ela se perde na contemplação do mundo.
Lembra, houve uma quebra por conta do cego. E ela fica ali no Jardim Botânico por um bom tempo. Até que ela percebe que tem que ir embora, né? Ela tem família, tem filhos. E no conto, ela ficou presa ali, né? Porque ela fica tão deslumbrada com tudo aquilo, que o guarda não se deu conta e fechou o portão. Ela tem que chamar o guarda, etc., para poder sair ali do Jardim Botânico. Então, quando ela chega de volta em casa, o que ela faz? Quando ela vê o filho, ela o abraça de uma forma tão forte, tão forte. E aí ela fala uma frase do conto que é muito impressionante e muito forte. Ela diz ao filho: não deixa a mamãe esquecer de você. Então isso já mostra que a Clarice quis levar a gente para um ponto que a Ana quase desistiu de tudo. Ela poderia ter ficado lá no Jardim Botânico, levando a vida dela, né, de forma diferente, etc. E o filho olha para ela, depois do abraço, com um olhar também muito estranho, um olhar muito diferente. E Ana percebe isso. E o filho talvez tenha entendido que ali ele tinha uma outra mãe, com outra personalidade. Então, logo em seguida ali no conto, há um estouro no fogão. E ela se assusta, vai até a cozinha ver o que aconteceu. Era o marido, né? E o marido fala para ela: calma, está tudo bem, querida. E aí ele faz também um gesto que nunca havia feito antes, né? Calma, querida, está tudo bem, é só um estouro no fogão. E ele pega ela pelas mãos e a leva para o quarto. Então, nesse gesto de pegá-la pela mão, talvez seja uma outra quebra, né? O gesto significa: aí você vem, ou melhor, você fica, esquece esse mundo novo que você descobriu hoje. E ela acompanha o marido até o quarto. Aí até o narrador fala que ela apaga uma vela, né? Que seria uma outra figura de linguagem. Ou seja, apaga esse momento sinestésico que você vivenciou por conta do cego mascando chiclete. Então é importante a gente entender a construção dessa personagem, entender a subjetividade das coisas, entender o lado poético. Tudo é figura de linguagem, sabe? Tudo é uma coisa mais, e só que representam outras coisas. Cada frase, cada palavra, né, tem significados plurais. As informações estão ali dentro do texto, né? Só cabe a gente interpretar. E eu sempre aconselho que leia, quando forem ler Clarice, faça uma leitura rápida, superficial, para vocês entenderem o conjunto. E depois uma segunda leitura com calma, analisando cada palavra, cada frase. Clarice é assim, interessantíssima. Esse é um breve resumo aí do conto Amor, do livro Laços de Família. Lá existem outros contos maravilhosos, verdadeiras preciosidades. Muito obrigado pela atenção e um abraço a todos.